Olá, seja bem-vindo à Mentalism Academy. Eu sou o Brendo Augusto. E eu sou o Gabriel Domênico e hoje nós vamos falar sobre a Mentalism Academy. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a gente, né? Bom, meu nome é Gabriel Domênico, eu sou mágico há mais ou menos uns 6, 7 anos. Minha especialidade é o close-up mágico, aquela mágica de proximidade. Mas também me especializo no mentalismo, que são aqueles truques psicológicos, né? Também trabalho com hipnose, com apresentações de hipnose e ministrando cursos nessa área. Muito bom. E eu trabalho com hipnose, PNL e eu gosto muito da área de mudança que a PNL, a hipnose proporciona. Mas eu comecei a estudar hipnose pelo entretenimento, né? Então eu já fiz muito street, já trabalhei muito com a hipnose de improviso, de hipnotizar pessoas em qualquer lugar. Eu adoro hipnose, tanto que hoje eu trabalho com hipnoterapia, vivo de hipnose hoje, e eu sempre amei mágica, sempre gostei desse mundo mágico e do mentalismo, que é algo que eu estou fazendo bastante recentemente, pra gente estar atuando dentro desse mundo mágico que é o nosso curso, né? Falando sobre mentalismo. E se você, assim como eu, gosta desse mundo mágico, da hipnose, de conseguir entreter a pessoa, dar ela uma experiência mágica, esse vídeo é pra você. Você deve prestar atenção em tudo que a gente falar aqui, pois a gente vai explicar como vai ser o curso, o que vai ser ensinado, como vai ser a nossa didática, porque a gente tem uma visão um pouco diferente da hipnose, dessa coisa de hipnotizar, fazer hipnose de rua, de entretenimento. Então vai ter alguns diferenciais no nosso curso. E vamos começar a falar de tudo isso agora. Primeiramente, esse curso tem o intuito de te transformar em uma pessoa altamente impactante. Sabemos que em muitas ocasiões a hipnose ela não é tão bem aceita. E com as ferramentas que vão ser passadas nesse curso, você vai conseguir impactar essas pessoas independente do lugar. Acontece que muitas pessoas, elas, dependendo do lugar, elas não estão na mentalidade da hipnose. Elas não estão prontas para hipnose de entretenimento, para hipnose acontecer. Então, ao usar a mágica, truques psicológicos, para colocar a pessoa nesse frame, nessa ideia de, olha, eu gostei dessa experiência, eu quero continuar, eu quero experimentar mais. Então facilita muito na hora de fazer hipnose, na hora de a gente conseguir fazer a hipnose em qualquer lugar. Então você numa festa de amigos, você vai conseguir impactar pessoas, você em um bar, você vai conseguir impactar pessoas, você sozinho fazendo uma viagem, você vai conseguir chegar no ambiente e impactar pessoas. Esse curso é para tornar você uma pessoa altamente impactante. Além de te tornar uma pessoa muito mais impactante, né? Esse curso também tem uma vantagem que é fazer com que você saia daqueles momentos de frustração mesmo, onde você faz hipnose com a pessoa, mas a pessoa não responde muito bem, você às vezes tem que dispensar a pessoa, e esses momentos, essas coisas que acontecem muito no nosso street, né? Muitas vezes deixam a pessoa frustrada porque não teve a experiência, e você, como hipnotista, muitas vezes se sente frustrado também por não ter conseguido dar a experiência para a pessoa, mesmo sabendo que o processo depende dela, né? Então, utilizando essas ferramentas de truques psicológicos, a mágica em si, você consegue fazer com que a pessoa saia dali tendo a sensação de que passou por uma experiência incrível, mesmo não sendo de fato hipnotizado. O legal é que eu vejo que tem muitas pessoas que não fazem hipnose com esse medo da falha. E acontece com a hipnose de entretenimento, a falha vai ocorrer, ela vai acontecer. Uma coisa que eu falo que é falha é você não ter o que fazer. Então, com o nosso curso, a gente vai proporcionar um curso totalmente sem falhas. E pegando esse gancho, já aproveitando para falar, eu criei um protocolo pro curso, que ele vai pegar todo o curso e colocar dentro de uma estrutura. Então você nunca vai ficar sem o que fazer. Você sempre vai ter uma saída, você vai sempre ter algo para estar fazendo com aquela pessoa, levando ela a ter uma experiência, que seja com a hipnose ou não, mas uma experiência com a mente dela. E você assistindo até aqui, você já deve estar se perguntando, nossa, esse curso vai ser altamente avançado, eu que não sei de nada, eu não vou conseguir acompanhar e tudo mais. Na verdade, isso está totalmente errado. Vamos do básico ao avançado. E eu criei uma didática de curso que ela é nova. Então o curso ele vai ser altamente prático e um pouco teórico, mas essa teoria vai virar uma prática. Então aquela pessoa que já hipnotiza há muito tempo vai ter muita coisa para aprender, mas a pessoa que não sabe nada de hipnose, vamos ter também todo um suporte, um apoio para a pessoa aprender do zero tudo e sair dali fazendo hipnose, fazendo truques psicológicos
e se tornando uma pessoa altamente memorável. E talvez existam pessoas com aquele receio de dizer que mas vocês vão misturar mágica com hipnose, a gente luta tanto para poder desmistificar a hipnose, vocês estão mistificando. Ok, na verdade isso é um pensamento totalmente equivocado, né? Até porque a gente sempre explica para a pessoa, uma coisa a gente está fazendo mágica e outra coisa é totalmente a hipnose. A mágica depende da minha habilidade, depende dos meus estudos, depende da minha percepção. Agora a hipnose é totalmente diferente, depende da sua concentração, da sua imaginação. Então assim, não tem essa questão de englobar tudo ali em uma coisa só e passar para as pessoas como se mágica fosse hipnose, como se hipnose fosse mágica. Não, a gente só utiliza essa ferramenta fantástica que é a mágica para poder potencializar as suas práticas de hipnose. Literalmente quebrar o gelo em qualquer situação, né? E acho que sabendo diferenciar e explicar isso, tudo pode correr muito bem, falando que mágica é mágica, hipnose é hipnose, e dando uma aula para a pessoa sobre o que essas duas ferramentas fantásticas desse mundo mágico. Então acho que o mais importante é a pessoa ela sair dali maravilhada pela própria mente. E agora que a gente já passou a base do curso, os assuntos básicos, vamos aprofundar no que será dado em cada tópico no conteúdo do curso. Para isso vamos começar falando de hipnose. E para falar disso temos que deixar algo bem claro, porque tanto eu quanto o Gabriel, a gente enxerga a hipnose de uma maneira um pouco diferente que a grande maioria dos hipnotistas. A gente abraça a teoria do não estado, que a hipnose ela não requer um estado, não existe um estado bizarro e louco para ela funcionar. E tem todo um lado da persuasão por trás disso. E por isso vamos falar sobre gatilhos mentais no curso, que o Gabriel vai explicar um pouquinho agora. Bom, como o Brandon disse, nós temos essa pegada de hipnose como persuasão. Então nesse curso você vai estar aprendendo várias ferramentas de persuasão, assim como os gatilhos mentais, e como utilizar ele não só no contexto da hipnose, para poder fazer com que as pessoas aceitem melhor o processo, como também entendendo como eles funcionam, a estrutura desses gatilhos, você pode também utilizar isso no seu dia a dia. Sim, o legal é que isso pode tornar você uma pessoa mais persuasiva, conseguir influenciar outras pessoas e chegar no seu resultado. Porque os gatilhos mentais, como o Gabriel falou muito bem, ele faz as pessoas dizerem sim. Então elas não vão dizer apenas sim só quando você for fazer uma hipnose, mas sim para uma oportunidade de emprego, uma conversa, um amigo, uma paquera, enfim, muitas coisas. Porque a gente enxerga a hipnose como linguagem. Então, se a hipnose é linguagem, a gente vai falar bastante sobre o loop hipnótico, que é um conceito bem conhecido aqui no Brasil e que também engloba essa mesma vivência de hipnose que a gente tem. Esse conceito é do James Tripp, que é um dos grandes nomes da hipnose mundial hoje, e ele tem essa ideia de que a hipnose é linguagem. Então a gente vai ter uma super aula sobre o loop hipnótico, falando sobre como uma crença faz a pessoa chegar a ter uma alucinação, uma imaginação, uma expectativa, como tudo isso pode ser trabalhado para fazer uma pessoa ter uma experiência mágica com a hipnose, utilizando apenas a linguagem. Então vamos ter uma parte apenas para falar de hipnose sem transe. Como fazer a pessoa ter uma experiência de hipnose sem precisar fazer hipnose formal, sem precisar fazer o Duma, sem precisar fazer uma indução. Porque se você entender a hipnose como um passo a passo, um processo de linguagem que tem que ser conduzido a pessoa no passo a passo, você consegue fazer a pessoa ter uma alucinação ou ter um delírio usando a hipnose apenas conversando com ela, apenas conduzindo a imaginação dela no passo a passo, utilizando a sua linguagem. Então vamos falar bastante sobre hipnose sem transe, vamos ter uma parte do curso só para ensinar isso e também vamos falar sobre a semântica da hipnose, a linguagem da hipnose, como é importante usar a nossa linguagem na hora de hipnotizar a pessoa e como fazer isso, que é a melhor parte, né? Como você usar a sua linguagem para criar novas realidades na cabeça das pessoas. Além disso, vamos estar focados também em ensinar para vocês como abordar pessoas, tanto sozinha como em grupos. E sabendo utilizar essas ferramentas, os truques psicológicos, da mágica em si, você percebe que você consegue criar uma conexão muito mais forte com essas pessoas do que se você chegasse apenas com a hipnose. Isso fica muito nítido, isso fica muito claro. Quando você começa a impactar pessoas utilizando esses truques psicológicos, você cria nelas um estado de êxtase, elas ficam loucas, elas já ficam assim eufóricas
e do nada você já percebe que as pessoas já estão te tocando, já estão te abraçando. Ou seja, as pessoas elas começam a se sentir confortável com a sua presença muito mais fácil, elas já sentem que você tem um vínculo muito maior com elas e em pouco tempo. Além disso, vamos estar focados em técnicas de rapport com mágica, rapport com gatilhos mentais, rapport inconsciente. E além disso, também vamos estar focados em ensinar como utilizar esses truques psicológicos para poder colocar as pessoas, né, nessa mentalidade da hipnose. Que isso é algo que é muito importante, essa parte da mentalidade. Porque o pre-talk ele serve para isso. Então a gente vai passar um pre-talk um pouquinho diferente de como a gente consegue colocar a pessoa nessa mentalidade, na atitude mental certa, de como ela pode entrar num estado que ela está pronta para experimentar a hipnose, de quando a pessoa ela tá naquela vontade, porque para a hipnose acontecer, precisa do quê? Da pessoa. Então esse pre-talk, para colocar essa pessoa nessa mentalidade, vai ser um pre-talk nosso, um pouco diferente, que vai ser algo bem legal. E com isso também tem aquelas partes que é bem clichê já em curso de hipnose, que é como ultrapassar o fator crítico, como implantar uma sugestão dentro da cabeça da pessoa. Vamos falar das pseudos, todas as pseudos que você pode utilizar como teste para testar a pessoa passo a passo de como você pode estar verificando se a pessoa está ali pronta para ir para uma nova parte da hipnose. E vamos falar também sobre pseudos sem falhas. Para aquele momento que você começou a fazer hipnose, não funcionou com ninguém, você dá aquela pequena ilusão de que você conseguiu fazer pelo menos a hipnose com alguém, para você não sair ali daquele contexto, daquele momento, como aquele hipnotista que falhou. E é legal isso, Breno, que você disse, por quê? Porque muitas vezes quando você termina a experiência lá com a pessoa da hipnose, ela vai embora para casa, ela tem aquela sensação de frustração mesmo, de que não deu certo e tudo mais. Agora, quando você introduz os truques psicológicos, essas ferramentas da mágica, que a mágica pode te proporcionar, a pessoa sai dali não falando sobre as coisas ruins que aconteceram, que não funcionou e tudo mais. Ela vai falar sobre a experiência que deu certo. Ela vai falar sobre os truques que fizeram ela ficar fascinada. Então, não tem falha, entendeu? Não existe falha, porque a pessoa sempre vai sair das experiências com você com alguma lembrança positiva, como algo que foi fantástico para ela. Isso já acontece naturalmente, né? Isso já acontece naturalmente. Por exemplo, você conversa com alguém que tem várias coisas diferentes de você, que não concorda com muitos pontos de vista seus, e aí, em um determinado momento, você começa a conversar sobre algum assunto que a pessoa concorda, e aí vocês aprofundam nesse assunto. Depois, quando a pessoa vai pra casa e tudo mais, ela sente isso, ela sente que vocês têm muito em comum, porque vocês conversaram por muito tempo sobre um assunto que os dois tinham bastante em comum, que os dois gostavam. Então, ela vai esquecer toda aquela parte negativa, de todo aquele confronto de oposições de ideias e tudo mais, e vai focar naquilo que foi positivo, naquilo ali que realmente foi bacana. Tem significado pra ela, né? Que teve significado pra ela. Então, acontece a mesma coisa na hipnose. As pessoas vão sair das suas experiências falando, não só, ele foi fazer um negócio de hipnose comigo, só que hipnose não deu. Elas vão sair falando, nossa, ele fez uma coisa lá com a questão da mente e tudo mais, que ele adivinhou um negócio, e de repente ele já fez uma coisa de uma previsão que era impossível ele acertar, e ele acertou. E o negócio é o seguinte, esse cara é foda. Esse é um curso pra você ser a pessoa foda e fazer a magia acontecer em qualquer lugar. E algo que não pode faltar no curso é as induções, né? Vamos falar sobre as induções rápidas, induções instantâneas, induções de confusão mental e a indução silenciosa, que é uma indução que você não precisa falar nada para utilizar ela. Então, dessa maneira, a gente vai introduzir também um pouco dos sinais de transe, de como a gente pode perceber quando a pessoa está começando a embarcar na hipnose, como ela está começando a experimentar uma realidade alternada. E um assunto também que vai ser muito legal e exclusivo do nosso curso é como criar a sua própria indução. Porque quando você entende os princípios por trás das induções, como funciona uma indução de choque, como funcionam as induções rápidas, como a pessoa entra em transe, como o corpo dela processa isso, como a biologia da pessoa funciona na hora de ser hipnotizada, você consegue fazer várias induções. Eu já criei induções, o Gabriel já criou induções, e a gente está sempre criando induções novas. Eu, quando estou ministrando treinamentos, por exemplo, muitas vezes eu paro e penso, o que eu posso fazer de novo? Como eu posso fazer uma indução nova? Porque como eu entendo o princípio,
eu sei como pegar esse princípio e usar isso para criar uma nova indução. Então você pode ser um especialista também em criar induções aqui na Mentalismo Academy. E como não só de indução vive o hipnotista, nós vamos falar sobre a estrutura das sugestões, que é como você trabalha a sugestão hipnótica para que a pessoa ela tende a aceitar essa sugestão da melhor maneira possível, para que essa sugestão seja aceita pelo subconsciente dessa pessoa. Qual é a estrutura ou processo para tornar isso real? E você irá aprender também sobre o passo a passo da hipnose, que é a escala de rotinas, onde você pode estar atuando com uma certa sugestão, a sugestão, por exemplo, como uma catalepsia, quais os momentos que você pode atuar com uma catalepsia, quando você vai passar por uma amnésia, quando você vai passar para um delírio, quando você vai chegar na alucinação, que é o ápice da hipnose. Então a gente vai ter uma escala de um porquê ir para um outro fenômeno e explicar tudo bem como funciona esse passo a passo, essa ida e vinda de um fenômeno para o outro. Vamos falar também sobre âncoras e como você pode criar rotinas e fenômenos, até brincadeiras de entretenimento usando as âncoras. E também as âncoras podem ser utilizadas para o presente hipnótico. Além disso, vamos estar ensinando para vocês como lidar com pessoas extremamente resistentes. Vamos também falar sobre como hipnotizar pessoas no seu dia a dia, né? Muitas vezes vemos essa questão de eu não vou hipnotizar um parente, eu não vou hipnotizar um amigo, porque eles não me veem como autoridade, né? Vamos ensinar tudo isso, vamos trabalhar com esse assunto para que você realmente tenha eficácia na hora de fazer hipnose com essas pessoas. E algo que eu não posso deixar de fora dessa explicação aqui, que a gente está dando sobre o curso, são duas coisas, que é como fazer a hipnose de palco. Vamos dar muitas dicas, muitos detalhes dos segredos por trás do palco, porque é bem parecido com a hipnose de entretenimento, mas tem alguns detalhes que fazem o seu show ficar altamente memorável. E algo que é muito legal também, que vamos falar, que é algo exclusivo do nosso curso, é como ganhar dinheiro ao fazer apresentações. Então são dois tópicos assim que vão ser sensacionais e fantásticos. Vai valer muito a pena aprender sobre esses temas para melhorar aí a sua prática de hipnose no seu dia a dia. É importante dizer que entendemos a hipnose como comunicação, ou seja, vamos passar para vocês técnicas e ferramentas que vão fazer com que vocês tenham uma comunicação muito melhor, não só na hora de hipnotizar pessoas, mas também no seu dia a dia. Além disso, vamos falar também sobre a confiança, como adquirir uma confiança inabalável. Sabemos que a confiança tem muito a ver com a prática e não podemos fugir disso, mas também existem várias técnicas que sim, podem fazer com que você se torne uma pessoa muito mais confiante. E juntando essas técnicas de comunicação e também de confiança, isso tudo vai ser um conjunto para poder fazer com que você se torne um verdadeiro mentalista. E o mentalista é a pessoa que ela se comunica bem em qualquer lugar, ela está sempre pronta para qualquer situação. E já que a gente já está introduzindo esse assunto do mentalismo, vamos falar dessa parte de mágica, de mentalismo que vai ter no curso. Bom, é importante dizer que existem dois tipos de mentalismo que eu posso definir. O primeiro mentalismo é o mentalismo abordagem da mágica, ou seja, são mágicas que simulam efeitos psicológicos. E também existe o mentalismo que seria o mentalismo real, né? Que seria a junção da mágica, dos truques psicológicos, né? Da hipnose, da persuasão, da linguagem corporal, da confiança também, que é importante você ter essa confiança, e também da leitura fria, entre outras técnicas. Então vamos focar nisso, em como juntar todas essas técnicas para que você se torne um verdadeiro mentalista. E o mentalismo pode também ser utilizado para potencializar e muito a sua hipnose. Por exemplo, existem aquelas pessoas que elas têm várias objeções sobre hipnose, sobre ser hipnotizadas, têm conceitos errados, e essas pessoas acabam criando barreiras, elas criam muralhas à sua frente, e ela acaba criando um bloqueio de comunicação entre você e ela. Tudo que você fala, essa pessoa ela vai querer contrariar e querer fugir de concordar com você. Então a gente vai falar sobre como a gente pode inserir truques psicológicos para colocar essa pessoa na mentalidade da hipnose, como quebrar as objeções e fazer com que ela entre nessa mentalidade de eu estou pronta para ser hipnotizada. E usando também os truques psicológicos como um convincer.
como usar os truques psicológicos para convencer a pessoa que ela pode ter uma experiência com a hipnose. Os truques psicológicos por si só, ele já é altamente memorável a pessoa passar por uma experiência dessa. De você conseguir ler a mente dela, você conseguir premeditar algum resultado. E isso pode provar à pessoa que ela pode ser hipnotizada, que ela tem uma boa imaginação. Então vamos ensinar como utilizar os truques psicológicos como convincer. É importante dizer que também vamos falar sobre qual a mentalidade correta que você deve ter na hora de executar esses truques psicológicos, tá? E além disso, vamos ensinar várias técnicas como descobrir a carta que seu espectador escolheu aleatoriamente, como, por exemplo, forçar na escolha de uma carta e fazer com que o espectador acredite que aquilo foi uma escolha totalmente aleatória, como forçar psicologicamente números, como forçar psicologicamente a escolha de objetos. Vamos passar também como você pode, por exemplo, descobrir a senha do celular de alguém utilizando um número de mentalismo e, além disso, mais de 5 ou 6 efeitos de mentalismo profissional. Ao todo, são mais de 10 técnicas de mentalismo que você vai poder utilizar nas suas abordagens em todo lugar que você estiver por aí. E para finalizar esse vídeo explicativo sobre o curso, vamos falar agora sobre os bônus do curso. A parte legal, porque vai ter muitos bônus incríveis e exclusivos aqui na Mentalism Academy. E o primeiro bônus é para aquelas pessoas que nunca fizeram hipnose e para aquelas pessoas que fazem hipnose, mas que tem hora que está hipnotizando alguém que esquece tudo. Dá aquele branco na pessoa, ela não sabe que rotina fazer, ela não sabe qual que é a próxima rotina que ela pode fazer com aquela pessoa, ela se perde toda ali naquele momento que ela está hipnotizando alguém. Com isso, a gente teve a ideia de criar um mapa mental. Então, dentro das escalas de rotina, indo da rotina mais básica à mais avançada, temos um mapa mental de todas as rotinas que você pode fazer na hipnose de entretenimento. Não todas, né? Mas uma grande gama de rotinas que você pode fazer na hipnose de entretenimento. E o legal é que está organizado isso passo a passo. Então, a pessoa que já hipnotiza, ela vai ter acesso a esse mapa mental e ela pode ter ali ideias de rotinas novas, ela pode ter uma referência do que fazer e esse branco não acontecer. Para a pessoa que está aprendendo, ela já tem uma base ali das rotinas que ela pode fazer, a sequência certa, então isso vai ajudar bastante a didática do curso. Uma outra coisa que vai entrar no bônus do curso são brindes exclusivos. São brindes de mágica que a gente não pode contar ainda o que não podemos falar muito sobre isso, mas vão ser mágicas, brindes exclusivos que vai ter no nosso curso. E além de um suporte assim sensacional, estamos totalmente disponíveis para você, tanto eu quanto o Gabriel, aos nossos alunos, com dúvidas sobre hipnose, sobre mentalismo, sobre termos mais técnicos, sobre detalhes, como refinar, como melhorar. Vamos estar ali o tempo todo dando um suporte necessário para você ter uma ótima experiência no mundo do mentalismo, no mundo da mágica, no mundo da hipnose. E também, para poder concluir o que o Breno acabou de dizer, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Esse curso não termina no domingo, ok? Vocês vão ter toda uma estrutura, toda uma base. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem pra gente. A gente está à disposição para poder tirar dúvidas. E também, quando se trata de mágica, muitas pessoas falam comigo: Gabriel, eu não sei como entrar nesse mundo da mágica, é um mundo muito complicado de entrar. Eu não sei qual material estudar, qual é o melhor mágico para poder procurar DVDs e tudo mais. E isso, vocês podem ter certeza que eu vou estar à disposição para poder ajudar essas pessoas que tiverem interesse, né, de seguir e aprender novas técnicas de mágica, né, não só aquelas que serão apresentadas no curso. E além disso, como bônus especial, vamos também ter um grupo que vai ser criado, né, e esse grupo a gente vai estar ensinando várias mágicas, talvez serão 2 mágicas por mês. A gente não sabe ainda como que vai funcionar isso. A ideia é que seja um grupo vitalício, a gente tá sempre renovando e tudo mais. Estamos vendo ainda como vai ser, como isso vai funcionar. Mas essa é a ideia mesmo, é de criar esse grupo para vocês, né, continuarem se mantendo, sempre aprendendo uma mágica nova, sempre aprendendo algo diferenciado. E algo que eu insisti muito com o Gabriel para levar para vocês, que vai entrar no bônus também, é a parte do pickpocket. Porque é algo um pouco complicado de ensinar. Tem pessoas que têm curso de final de semana para conseguir ensinar o pickpocket. Vamos colocar como bônus do curso. Vai ter uma coisinha básica de pickpocket, mas terá. O ápice do curso, uma coisa que pra mim assim, que eu acho que já vai valer o preço do curso,
é o protocolo sem falhas. É o protocolo que eu criei, que ficou assim sensacional, ficou maravilhoso, porque ele engloba, eu já falei um pouquinho dele nesse vídeo, mas ele engloba todas as saídas, ele engloba todos os meios, ele vai ser um protocolo que vai levar você da abordagem, do início do curso, a você levar a pessoa a ter uma alucinação, a pessoa a ter uma experiência maravilhosa. Então esse curso ele é um curso sem falhas, é um curso que não vai ter falhas. Você vai estar preparado para qualquer coisa. Esse protocolo é algo exclusivo, foi criado por mim e isso vai ser entregue exclusivamente a você, meu querido. É uma ferramenta nova, poderosíssima, porque você sempre vai ter saída. Então ele é criado através daqueles esquemas, algo deu certo? Sim, não, tal, e vamos chegar até a pessoa ter uma alucinação. Esse protocolo vai ser exclusivo apenas para os nossos queridos alunos. Então, pessoal, espero que vocês estejam realmente preparados para 3 dias de imersão nesse mundo da mágica, do mentalismo, da hipnose. Nós vamos estar completamente entregues, vamos com força total para poder entregar um conteúdo muito forte, um conteúdo onde eu espero que vocês realmente se entreguem mesmo nessa experiência fantástica. E estejam preparados para praticar bastante e se tornar uma pessoa altamente memorável. Eu convido a todos vocês a estar presente com a gente e participar dessa experiência que será altamente memorável. Nós somos a Mentalism Academy e eu aguardo vocês em algum curso, em algum lugar do Brasil.